Estamos aqui com o Dr. Antônio De Vide, engenheiro agrônomo e pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios em São Paulo. O Dr. Antônio é autor de um artigo publicado na edição 170 da revista Plantio Direto, que relata um estudo feito com foco em plantas de cobertura para o sistema plantio direto, no caso sorgo, crotalária, braquiária rusiziensis e braquiária decumbens, e a decomposição e liberação de nutrientes dessas espécies. Antônio, gostaria que você nos comentasse como foi feito esse experimento. Esse experimento ele foi feito aqui no Vale do Paraíba, para as características da nossa região, mas ele também se aplica a outras regiões porque as plantas de cobertura têm um determinado comportamento similar. Bom, o Vale do Paraíba tem um período seco muito pronunciado, Então a gente tem um desafio de selecionar plantas de cobertura que cresçam nessa condição e que dê uma fitomassa suficiente para cobrir o solo. Por quê? Porque a cultura da mandioca, tanto a mandioca de mesa quanto a mandioca para a indústria, de maneira geral, ela apresenta um crescimento inicial muito lento. E nesse período, que geralmente coincide com a sequência de uma série de eventos de chuva, que é a entrada da época de chuva, a gente tem um fator que favorece a erosão do solo. Então é a cultura de alta erodibilidade, assim como é a mamona também, da mesma família Euphorbiaceae, que também tem esse problema. Então, para a gente fomentar uma produção de mandioca, que no caso era mandioca de mesa aqui para o Vale do Paraíba, não é indústria, mas também se aplica para a indústria, a gente precisava ter um sistema que ajudasse o produtor rural, primeiro, a conservar o solo, não perder a camada do horizonte orgânico ali que tem a maior parte dos nutrientes. E numa segunda questão para a gente também ajudar, a cultura de cobertura ela faz a reciclagem dos nutrientes. No caso das leguminosas, como é a crotalária que está nesse tratamento, ela também faz a fixação biológica do nitrogênio. E aí o que a gente queria? Estudando a crotalária e as gramíneas que estão nesse sistema, ver o quanto que poderia dar de cobertura para o solo e o quanto que poderia dar de aporte de nutrientes. E o aporte de nutrientes é importante a gente saber que a cultura não vai aproveitar tudo num determinado momento. Como a cultura da mandioca é de um ciclo longo, é o ideal que esses nutrientes sejam liberados ao longo de um certo tempo, Então, se a mandioca aproveita mais um determinado nutriente mais cedo para crescer vegetativamente, como é o nitrogênio, que ele seja liberado mais rápido. Se outros nutrientes podem ser liberados mais tarde, então que a gente tenha isso dentro de uma matéria orgânica que tenha um tempo de vida mais longo no solo, que seja liberado mais lentamente, como é o caso do potássio, Se liberar todo o potássio, ele é muito móvel no solo, numa época de alta precipitação, a tendência é ter uma lixiviação. Então a gente, através desse trabalho, a gente estudou as culturas de cobertura e na sequência fez o plantio direto de mandioca, Isso é importante porque esses dados que estão nesse trabalho, eles se aplicam a outras culturas também. Eu posso pegar essa informação das culturas de cobertura, extrapolar o quanto de nutrientes está sendo liberado, o tempo de meia-vida deles, para outras culturas, para o plantio direto de tomate, plantio direto de brócolis, qualquer outra cultura.